Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner Jesus. Estamos trazendo para você a segunda mensagem de hoje sobre o tema batalha espiritual, vista em Efésios 6, 10 em diante. Por que batalha espiritual, irmão? Muitas tribulações estão acontecendo na terra, multidão de crimes, todo dia acontece. Você liga a sua televisão, ou rádio, ou YouTube, ou rede social qualquer, você vai ver um monte de desastre que está acontecendo no mundo. Você não sabe que tem um reino das trevas por trás, demônios perigosíssimos atingindo multidões, e Deus chama eu e você para avisar as pessoas que o mundo está debaixo da guerra de Satanás, e Cristo veio para nos livrar, que o Evangelho, a mensagem que Cristo trouxe, é para mostrar que Ele é o Salvador. Isso só depende de nós, ou melhor, seremos derrotados para sempre se não tivermos Ele, seus ensinos, seus alertas, Cristo. Seremos derrotados, mortos, destruídos nessa guerra, ou faremos aquilo que a Bíblia diz. Ele nos chamou para vencer. Assim, meu irmão, quando você vai ser chamado para ser um soldado da polícia, do exército, você se alista no exército, faz concurso para ser um policial, nunca você diz: eu vou entrar aí só para me morrer, eu vou entrar aí porque eu quero pegar muito tiro, eu vou ser muito derrotado, por isso é que eu vou entrar aí. Não, irmão, você só entra aí porque primeiro a polícia te dá treinamentos, a polícia te dá armas. Na própria polícia, aqueles que já estão maduros, os líderes, vão te dar grandes treinamentos. Para quê? Para nunca você ser derrotado em nada como policial, como um soldado de um grande exército. E é isso que Deus chama a gente para ser. Então, em Efésios 6:10, você já ouviu a primeira mensagem, já está aí neste link, já está aí a parte número 1. Agora eu quero falar da parte número 2, continuar falando sobre a verdade. Por que em Efésios 6, 14 é chamado de cingir os vossos lombos com a verdade? É a primeira grande arma que a batalha espiritual precisa ter em você para você ser defendido. A verdade como uma couraça. Quando, irmãos, os exércitos de Israel iam para a guerra, ou qualquer outro exército daquela época de 2000 anos atrás, quando foi escrito essa mensagem, e por isso Paulo que escreveu está fazendo uma comparação, está dizendo é igual. Quando os exércitos iam para o confronto um contra o outro, essa armadura era a principal. Sabe por quê? Porque ela se defende de um problema que vem, principalmente um problema de longe. Quando alguém atira, naquela época atirava uma flecha de longe, porque não existia ainda pólvora, eles atiravam de longe, um exército contra o outro, atirava de lança, ou atirava de flecha, ou atirava com uma pedra, que eles chamavam de funda, era uma baladeira sem cabo, e jogava, fazia assim, chup, e Davi, por exemplo, tinha multidão de homens que atiravam com a mão esquerda, a 100 metros, e pegava no alvo, com uma pedra, atirando com funda, que era um negócio muito usado naquela época. O exército era super treinado com essa funda, principalmente em Israel. Davi era super
armado com isso, por isso ele derrubou o gigante Golias, foi com uma pedra dessa, com uma funda, numa grande guerra que ele venceu para Israel. Então, meus amados irmãos, aquela couraça defendia de longe, principalmente de longe, por quê? Porque quando naquela época alguém atirava de longe, ele não tinha como fazer geralmente pontaria. Por exemplo, você está a 100 metros do seu adversário. Hoje nós temos armas. Eu fui atirador de elite na Polícia Civil do Maranhão. Eu atirei com armas longas que pegavam de longe, pega de longe até de 500 metros. Hoje existem armas que um atirador de elite, meu irmão, ele pode pegar uma pessoa com muito mais de 500 metros, armas cada vez mais tremendas, que a tecnologia atual está sendo aí usada para desenvolver, e estão matando multidões com esses atiradores de elite, chamado de sniper. Hoje os atiradores de elite são chamados de sniper, porque quem começou isso foi nos Estados Unidos. Esses homens e mulheres usados para treinar tiro, para acertar de longe no inimigo. Mas antigamente, há 2000 anos atrás, não existiam os snipers. Qualquer soldado podia atirar de longe, era uma das maneiras dele tentar atirar em alguém, acertar em alguém no meio do exército. Então atirava de longe. Você vê que o rei Acabe morreu numa guerra. Diz 1 Reis 22 que um soldado atirou de longe. Ele estava numa guerra, os sírios, a Síria contra Israel, e um dos soldados do exército sírio, que eles eram milhões naquela época, um atirando no outro, o que eles fizeram? Sem fazer pontaria de nada, diz a Bíblia, ele atirou lá no meio do exército de Israel, pegou, sabe aonde? No rei Acabe, um desobediente a Deus, casado com uma mulher satânica, colocou tanta coisa errada em Israel, idolatria, feitiçaria, colocou sacerdotes que eram profetas de Baal para estar dirigindo a vida religiosa do povo, e Deus permitiu a morte daquele homem. O inimigo de longe, sem fazer nenhuma pontaria, diz a Bíblia, atirou, aonde? Na armadura, porque ele não andava na verdade. A Bíblia diz que entrou aqui nesse peitoral dele, exatamente onde ficaria, se ele andasse com Deus, se ele fosse um servo de Deus, ficaria exatamente aquilo que ele chama de Efésios 6,14, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então, se ele fosse homem de Deus, ele estava revestido na frente e atrás. Podia vir flecha, nem triscava nele. Era como se ele não pegasse nada. O próprio Deus ia defender, porque Deus defende aqueles que andam na verdade. Nunca te envolve numa religião satânica como se envolveu Acabe. Nunca te envolve num casamento errado com pessoa satânica, como aquele homem se casou com uma mulher chamada Jezabel. Nunca tenha líderes, sacerdotes do diabo, profetas de Baal, como ele tinha, porque nunca o próprio Deus vai protegê-lo. Pelo contrário, o diabo vai matar aquele homem. A Bíblia diz nesse 1 Reis 22 que foi Satanás que usou os líderes de Israel com o espírito da mentira lá para levar Israel para a guerra e matar Acabe. Os profetas diziam: vai para a guerra que Deus vai te dar a vitória. E Deus usou outro profeta lá chamado Micaías, que era um verdadeiro homem de Deus, e disse: não vai, o diabo está mentindo, o diabo está querendo te matar. 1 Reis 22. E ele não acreditou no verdadeiro, e como eles eram multidões, os outros de Baal, e diziam: vai que tu vai ganhar, Deus vai te dar a vitória. Ele foi só para morrer. Morreu por causa dos mentirosos. Cuidado, hoje tem multidão de falsos profetas, estão dizendo: vai ter só vitória, só vitória, só vitória, e não conta que tem uma batalha espiritual, onde a verdade é a arma que tu tem que usar para te defender de tudo que o
diabo está fazendo contigo como fez para Acabe. Matou o rei Acabe, e ele está assim matando multidões, está matando o casamento, o ministério, está matando a tua moral, um monte de coisa, a tua saúde, porque você está ouvindo mentirosos em vez de ouvir os verdadeiros homens de Deus. Amém? Cuidado com isso. Envia essa mensagem para alguém aí, nesse link aí, tá? Seja membro desse canal, tá? Ative o sininho, diga assim, todas, tem um aí para você dizer todas, para que você possa receber todas as mensagens que vamos enviar daqui para frente, se Deus permitir. Se Jesus não voltar, que ele está voltando, está em cima da hora. Amém? Vai estar dois trabalhando, um será levado, outro será deixado, diz a Bíblia. Um está com Satanás e o outro está servindo a Deus. Você está servindo a Deus? Então cuide da tua batalha espiritual. Lute contra o pior inimigo, que não é o diabo, é você. É você que a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo, não dê lugar para o falso ensinador, não ouça a voz de falsos profetas, ou então você vai morrer como morreu o rei Acabe, sem proteção, porque não andava na verdade. Ponto. Envie essa mensagem para alguém, já voltaremos, nunca te esquece. Ore por mim, estou orando você, e nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.